Olá, então eu sou o Wellington, eu sou acadêmico do curso de Física pela Universidade Federal do Piauí, tá? Eu estou estudando a disciplina de instrumentação e foi dado para que nós desenvolvêssemos, nós os alunos, produzir um vídeo, tá? Com conteúdo de ensino médio para ser postado no YouTube, certo? Então, nós temos a parte teórica e nós temos também a parte prática. Então, eu escolhi o tema cordas vibrantes dentro de ondulatória, certo? Então, eu sou o Wellington, sou acadêmico do curso de Física, tá? Então, o que seriam essas cordas vibrantes? Então, quando uma corda tensa e fixa nas extremidades é posta a vibrar, originam-se ondas transversais. O que são essas ondas transversais? São aquelas em que a direção da vibração é perpendicular à direção da propagação das ondas, né? Perpendicular quer dizer que se cruzam, né? Lá na matemática a gente estuda isso. Então, elas se propagam ao longo do seu comprimento, refletem-se nas extremidades e, por interferência, ocasionam a formação de ondas estacionárias. Elas são ondas estacionárias porque as extremidades estão fixas, tá bom? Então, a corda vibrante estacionariamente transfere energia ao ar em sua volta, dando origem às ondas sonoras que se propagam no ar. A frequência dessa onda é igual à frequência de vibração da corda. Tá? Então as frequências são iguais, tanto a da onda como a de vibração da corda. Assim, uma corda vibrante ou corda sonora é uma fonte sonora. É dessa maneira que se produzem os sons nos instrumentos de corda. Quando uma dessas cordas é repercutida ou atritada com um arco, pode apresentar vários modos de vibração, dependendo das frequências, as diferentes frequências naturais ou próprias da corda, tá? Principalmente nos instrumentos musicais, eu tenho cordas finas e cordas mais grossas, certo? Então, a seguir a gente tem algumas figuras, tá? Para a gente descobrir as fórmulas e ver isso quando se estuda a física, né? Então, essas figuras representam os primeiros possíveis modos de vibração de uma corda de comprimento L. Então, o L ele vai, quando tiver L nas fórmulas, está se referindo ao comprimento, certo? Cuja onda tem velocidade de propagação V igual a lambda vezes F, certo? Então, pessoal, essa aí é a equação fundamental das ondas, ou equação fundamental das ondulatórias, né? Vai depender do autor do livro, ele vai abordar de uma forma diferente. Onde esse V é a velocidade de propagação, tá? Em metros por segundo, tá? O lambda é o comprimento da corda, né? Que é dado em metros pelo SI, Sistema Internacional de Medidas, e o F é a frequência que é dada em hertz. Então, o primeiro modo de vibração mais simples é chamado de primeiro harmônico ou som fundamental. Tá? Nós vamos ver já já na figura. Então, o segundo, de segundo harmônico e assim por diante. E a gente nota que em cada maneira de vibrar, o comprimento da corda L é sempre um múltiplo de meio comprimento de onda, que é chamado de lambda dividido por 2, tá? Ou seja, meio comprimento de corda. Então aí nós temos a figura na qual os dois últimos slides se referiam, tá certo? Logo acima eu tenho o L, uma corda que está parada, né? Ela não foi tocada, não foi tangida, tá certo? Então, a primeira de baixo é o que nós chamamos de primeiro harmônico, ou harmônico fundamental, certo? Então, essa barriguinha que se forma
também chamada de ventre, né, na física, nos estudos da física, é quando eu tenho um meio lambda, certo? Então nós temos apenas no primeiro harmônico uma barriguinha. No segundo harmônico a gente tem duas, certo? E vocês notem, aí vem o 3, que tem 3 barriguinhas, depois o 4 e assim sucessivamente. Vocês notam que existe um padrão, né? Vai aumentando de 1 em 1 e consequentemente vai aumentando nessas fórmulas, certo? No comprimento da onda, por exemplo, no primeiro harmônico, eu tenho 1 vezes meio lambda, que é igual a L, que é o comprimento da corda. No segundo eu já terei 2 vezes a metade do lambda, né? E depois 3 metade lambda e assim sucessivamente. Então, esse padrão ele existe na ondulatória, né? Quando se fala das cordas vibrantes nos harmônicos, tá? Que isso é chamado primeiro harmônico, segundo e terceiro harmônico, e quarto e assim sucessivamente. Então agora a gente vai ver a fórmula de Lagrange. Então esse matemático, chamado de Joseph Louis de Lagrange, ele aproveitou os resultados da fórmula de Taylor, né, que a gente vai ver no slide, posteriormente aqui no slide, que relaciona a velocidade de propagação em uma corda com a força de tração e a sua densidade linear. E combinou-a com a equação fundamental das ondas, resultando em uma expressão que leva o seu nome. Então ele pegou duas fórmulas, juntou as duas e formou uma e deu nome a essa fórmula como sendo dele, né? Então ele partiu do princípio de que, dada uma corda de comprimento L e tracionada com uma força de intensidade T, né, a velocidade de propagação V da onda se mantém constante para qualquer das suas frequências naturais de vibração. Então aí nós temos as fórmulas nas quais eu relacionei anteriormente. Então a fórmula de Taylor, nós temos a velocidade, né, de propagação da onda, que eu já tinha falado anteriormente, que é em metros por segundo pelo SI, Sistema Internacional de Medidas. O T, né, esse T ele, às vezes também pode ser FT, né, que significa tração ou força tracionada, que é medida em Newton, certo? Pelo SI, Sistema Internacional de Medida. Nós temos o Mi, né, que é a densidade linear da corda, é dado pela massa dividido pelo comprimento. A massa é dada em kg, né, em quilogramas, e o comprimento em metros pelo SI. E esse Mi também a gente chama, quando você vai falar sobre as cordas, você está falando sobre o calibre, né? Então, quanto mais grossa a corda, maior a densidade linear. Daqui a pouco a gente vai ver um experimento que eu vou fazer isso com o violão para vocês observarem melhor. E quanto mais fina a corda, menor é a densidade linear. Também vou fazer esses experimentos. Aí nós temos ao lado a equação fundamental das ondas, tá? Nós temos o V, certo? Que é a velocidade de propagação. É o lambda, né? Que é o comprimento da corda, certo? Que é dado em metros. E a frequência que é dada em hertz. Então, com essas duas fórmulas, Lagrange formulou fez a sua fórmula, certo? Então, essa fórmula serve para você calcular. Então, o F é a frequência, né? Esse N é o número de ventres. Nós vimos lá quando eu falei sobre o primeiro harmônico, segundo harmônico, que aquelas barriguinhas, né, que também são chamadas de ventres, é o N, né? Então você conta as barriguinhas e joga aí em cima, tá certo? No lugar do N, substitui, tá? Na hora de calcular. É dividido pelo comprimento da corda, né? Que é 2 vezes L, L é o comprimento. A tração é dada por F, como eu falei anteriormente, pode ser dado por F ou FT, né? Vai depender do autor do livro, tá?
Ou seja, esse F dividido por, pode ser Mi ou pode ser essa letrazinha grega chamada de Rho, que é a densidade linear, tanto faz, tá certo? E isso dentro de uma raiz quadrada. Tá? Eu me esqueci aqui anteriormente de falar que a fórmula de Taylor é a velocidade igual a raiz quadrada do T sobre o Mi, tá certo? Então, essa é basicamente a fórmula de Lagrange, tá? Que ele fez para calcular as cordas vibrantes, né? Quando necessitamos fazer esses cálculos, tá bom? Então, tudo isso aqui eu fiz, todo esse conteúdo aqui foi retirado desse livro aí de ensino médio, tá certo? Do segundo ano. Aí tá a bibliografia para não ter nenhum problema com direitos autorais, certo? E agora, agradeço a todos, tá bom? E agora nós vamos para o nosso experimento, tá bom?